Nós estamos iniciando esse quadro maravilhoso, Histórias de Juara, né? Como nós já havíamos noticiado, um grupo, né, que foi formado por pessoas apaixonadas pelo nosso município, e nós estaremos aí entrevistando várias pessoas. Lembrando que homenagear um pioneiro é reviver a verdadeira história. E hoje nós vamos entrevistar o Dirceu Oliveira dos Santos, mas conhecido como Dirceu da Dimarco. Dirceu, então por que Dirceu aí da Dimarco, né? E quando você chegou aqui no município de Juara? Eu cheguei no município de Juara em janeiro de 1980 e apaixonei pela cidade. Eu era funcionário lá no Mato Grosso do Sul e vim aqui com os amigos que nos convidou. Eles estavam montando aqui uma madeireira e nos convidou para conhecer Juara. E aí eu sempre tinha vontade de conhecer o norte do Mato Grosso. De repente eu não pensava em Juara, mas como esse madeireiro nos convidou, então nós viemos para cá. O nome dele foi José Kistner, um homem muito conhecido aqui na cidade, família Kistner. E aí eu vim para cá e apaixonei, já voltei para minha cidade, já fazendo plano de voltar. No mês de março do mesmo ano, de 1980, eu já estava aqui com uma empresa estabelecida por nome de Dimarco. Dimarco, para aqueles que não sabem, resumidamente, Dirceu Materiais de Construção. Eu montei aqui uma pequena loja de materiais de construção, então o nome Dimarco se originou do meu nome mesmo, né? Dirceu Materiais de Construção. E aonde você morava, né? E qual era a sua profissão antes de vir para Juara? Eu morava numa cidade do Mato Grosso do Sul, por nome de Ivinhema, fica a 300 quilômetros da capital, de Campo Grande, e a minha atividade lá era também materiais de construção. Eu trabalhava de vendedor, primeiro entrei como limpador de chão e cheguei até a gerência dessa empresa no mesmo segmento do qual eu montei aqui em Juara. Eu trabalhava com materiais de construção, não eram os mesmos produtos, porque a empresa que eu trabalhava lá era uma empresa grande e eu aqui montei uma pequena empresa, com a minha condição financeira, eu montei aqui com os produtos básicos, né, que se vendia naquela época. Então eu não tinha todos os materiais que eu até sabia vender, mas eu consegui comprar aquilo que a cidade consumia e aquilo também que eu tinha condição de comprar. E a Dimarco, né, eu particularmente também não sabia que as iniciais aí do seu nome, com materiais de construção, ela foi aí essa primeira empresa no ramo de materiais de construção aqui em Juara, como que foi? Não, ela não foi a primeira, ela foi a terceira. Aqui quando eu cheguei já tinha o seu Afrânio, né, que chamava Chave de Ouro, materiais de construção, e depois também tinha uma empresa muito forte que chamava Macoril. Eles eram de Umuarama, Paraná. Lá até hoje parece que eles têm, chama Cofeol, eles eram muito fortes. Eu já fui o terceiro, por sinal, dos três eu era o menor. Porém, eu como tinha um vasto conhecimento e experiência no ramo, então isso me ajudou bastante, porque eles tinham menos conhecimento da área do que eu. E aí eu fui o terceiro comércio de materiais de construção em Juara. E como que era a sua amizade com as pessoas aqui na cidade, né? Hoje a gente tem muitas tecnologias, né, em comparação com antigamente, né? Como que era a sua amizade, né, com o pessoal naquela época? O relacionamento, ele é fundamental em tudo quanto é área da vida, né? Você sabe que vocês, por exemplo, trabalham aqui hoje numa empresa de propagandas e marketing, mas a abordagem, você ser cordial, você ser educado, você ser simpático, isso faz parte do sucesso em qualquer atividade. Por exemplo, se tiver um médico, ele pode ser o melhor médico da cidade, mas se ele for casca grossa, tratar mal o paciente, daqui a pouco ele não tem mais paciente. E se o médico for bom e tiver agregado com esse conhecimento dele, esse carisma, então nós sabemos que ele vai decolar na profissão dele. E eu, desde pequeno, desde a idade de 9 anos, eu já comecei a vender alguma coisa, vendi picolé na cidade, vendi refresco, vendi pocã na rodoviária, vendi coxinha na feira. Então, essa questão de relacionamento, eu já tinha praticamente como fosse um patrimônio meu. E aqui em Juara não foi diferente. Aqui a gente chegou na cidade e para a gente se tornar conhecido, você tinha
que se relacionar com as pessoas. Você não podia, né, você tinha que ouvir as pessoas, a história das pessoas, você tinha que também contar suas histórias para as pessoas. E isso foi fundamental na minha vida, porque eu nunca tive dificuldade de ouvir as pessoas e também de expor as pessoas, de orientar as pessoas naquilo que as pessoas nos procuram. Então toda a vida eu tive facilidade. E como que era feita a publicidade da Dimarco? A publicidade não era uma tarefa fácil, né? Porque na época nós não tínhamos aqui, né, meios de comunicação, nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos telefone, celular foi chegar praticamente no ano 2000 e telefone aqui nós tínhamos somente em Rosário do Oeste. Então, se quem precisasse de ouvir a voz de alguém, ele teria que andar 700 quilômetros para chegar em Rosário do Oeste para telefonar. Então, ninguém fazia isso, né? Nem eu e nem outras pessoas. Então, a nossa propaganda era feita através de alguma obra social, por exemplo. Eu fiz muita mudancinha, né? Você chegava em mim e Dirceu, eu preciso fazer uma mudancinha pequenininha, você não arruma o teu caminhão fora do horário ou na hora? Eu já combinava ali, se meu motorista não pudesse ir, aliás, eu não tinha motorista nesse período, o motorista era eu mesmo. Aí eu ia lá fazer a mudança daquela pessoa que estava me pedindo, aí de repente também alguém pedia, se eu não conseguia arrumar o caminhão ou a caminhonete para pegar um pouco de madeira para ele, aí eu mandava também na serraria pegar madeira, aí eu mandava na olaria também pegar o tijolo, enfim. A obra social tinha que acontecer para que através da obra social você fosse se tornando conhecido. Agora, uma das coisas que mais chamou a atenção mesmo foi que Juara na época não tinha funerária. Não tinha funerária e não tinha carro funerária também. Quem fornecia os caixões eram marcenarias, a prefeitura também tinha uma mini marcenaria e ela também fornecia, porém não tinha o transporte. Aí as pessoas me pediam. E aí como é que eu ia falar não na hora de dor, na hora de dificuldade? Imediatamente eu já só agendava com a pessoa ali o horário, né, que ia sair o sepultamento. Aí eu mandava o motorista naquele horário ir lá com o meu caminhão e ali na frente lá do gigante e a cruz, né, que normalmente as pessoas gostam de colocar a cruz ali no cemitério, e ali as pessoas iam sentadas na lateral e no meio ia a urna, ia o caixão. E na lateral do meu caminhão, como era uma propaganda da empresa, mais uma entrega da Dimarco, né? Então as pessoas até hoje lembram muito disso, que estava indo lá o caixão e mais uma entrega da Dimarco levando o caixão ali para o cemitério. Então a obra social, ela tinha que fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque através da obra social nós se tornávamos conhecidos, através daquela família que nós estávamos ali atendendo e através também das pessoas que estavam ali e através de outros amigos daquela pessoa que ia indicando a gente e a obra, e aí a propaganda ia sendo feita dessa forma. E Dirceu, por que você não entrou na política aqui de Juara? Então, na política eu até entrei. Eu sempre gostei de política, sempre achei que o cidadão de bens, ele precisa participar da política. Eu sempre entrei, mas não com aquela vontade de ser isso ou ser aquilo. Eu entrei mais porque a gente via a necessidade de ajudar um companheiro. Então, quando o Pinotti foi candidato a prefeito, eu fui o escolhido, na época, para ser vice dele. Mas aí eu tive um problema na filiação e aí eu fui cassado, na época, o meu registro de candidatura. E aí nós tivemos que substituir o candidato. Aí, na próxima eleição, o candidato era Dr. Juarez, e o outro era o Priminho, e aí novamente o Dr. Juarez me convidou para somar com ele, aí eu somei novamente, fizemos uma campanha, né, transparente, uma campanha sem gasto, uma campanha de pé no chão, de porta em porta, perdemos por 300 votos, eles tiveram 5.100 votos, o Priminho e o Toninho Araújo, e eu e o Dr. Juarez teve 4.800. Mas o propósito de quando eu entrei na política foi só pensando em ajudar, só pensando em que aquele candidato que eu estava defendendo era melhor do que o outro que estava disputando as eleições. Sempre pensando nisso e depois, né, dessas etapas aí eu só ajudei os companheiros e deixei para os mais modernos, né, para vocês que são mais jovens, porque tem mais gás, tem mais vontade aí, mais até saúde para desenvolver na área política. E você poderia descrever como que era o Dirceu que chegou aqui em Juara lá em 1980?
Então, era um jovem, né? Praticamente saindo da adolescência, porque 18 anos, né? Mas um jovem com muita vontade de trabalhar, com muito ânimo. Em momento algum eu pensei em retroagir, em voltar embora, em que não ia dar certo. Toda a vida eu pensei que ia dar certo, e a vida inteira, e depois eu vi, né, palestrantes renomados ensinando as pessoas que o que faz com que um homem tenha sucesso, ou ser humano, sucesso em tudo quanto é área da vida dele, são duas coisas, são a motivação e a perseverança. Então depois que eu aprendi essa bênção na realidade, aí nada foi difícil mais para mim, já não era antes. E quando eu aprendi isso aí, eu estou no caminho certo. E aí eu nunca desanimei, né? Passei por momentos difíceis. Aqueles que são da nossa época sabem que nós tivemos planos de governo que praticamente sequestrou o dinheiro da população toda. Nós tínhamos uma inflação, um período aí de 80% ao mês. Então nós tínhamos que ser habilidosos, nós tínhamos que trabalhar praticamente aí quase 18 horas por dia para a gente manter os preços dos produtos em ordem, porque senão nós vendíamos hoje e não comprava mais amanhã. Então tivemos assim muitos embates, muitas lutas, mas o ânimo, a perseverança e a motivação sempre esteve presente. Então esse Dirceu de hoje, eu creio que é um pouco ainda daquele Dirceu daquela época. Até hoje nós temos esses dois quesitos aí, a motivação e a perseverança em tudo, na criação de filhos, no relacionamento familiar, né, na questão patrimonial. Quando as coisas estão difíceis, a gente tem que ter a esperança que dentro de pouco tempo as coisas vão melhorar. E Dirceu, as suas considerações finais. Nós encerramos hoje aqui então o nosso quadro Histórias de Juara, e as suas considerações finais referente a esse quadro, referente também à sua história e a ideia, né, de manter esse quadro aí, trazendo, né, as histórias dos pioneiros. Eu quero em primeiro lugar parabenizar a imprensa, né, a TV Amplitude, que está aí praticamente auxiliando a divulgação, não propriamente de Juara nos dias de hoje, mas a divulgação de como era Juara na época dos anos 80, as dificuldades que eram, né, sendo contada por mim, com certeza sendo contada também, vai ser contada por outros pioneiros também. Então isso é muito bom para quê? Para fazer com que os jovens vejam, né, percebam um pouquinho de como que era a dificuldade naquela época e valorize o presente, né? Mas para que isso tudo viesse a acontecer, para que nós hoje tivéssemos aí os benefícios que a nossa cidade está oferecendo, alguém teve que pagar o preço. E esse preço quem pagou foi aqueles que vieram primeiro, foram aqueles políticos também que vieram na época de grandes dificuldades, que foram prefeitos, que foram vereadores, né, que foram governos do estado, as pessoas que foram comerciantes naquela época que, né, tinha uma dificuldade tremenda para trazer o produto para cá, a mercadoria, porque todas as estradas eram de terras, consequentemente nas épocas das águas eram atoleiros e mais atoleiros. Então é interessante essa recapitulação daquilo que aconteceu no começo, para que hoje eles se sintam, né, tenham essas pessoas e sejam agradecidos, né, os jovens sejam agradecidos por essas pessoas que não mediram esforços para vir para cá e hoje, né, nós estamos colhendo os frutos, mas também a juventude está colhendo os frutos e com certeza vai colher mais fruto do que nós ainda, porque a vida deles, né, vai ser mais longa do que a nossa, né, porque eles são jovens e nós já estamos né, não estamos velhos, mas já estamos aí com 60 anos e a maioria das pessoas que vieram para cá naquela época já estão hoje com 60, outros com 70, outros com 80 e estão aí todos motivados ainda.